O outro Gabriel. Boa noite, Gabriel. Boa noite, professor. Foi você que ficou na última aula comigo ou não? Não, não, esse foi o Gabriel Pérez, se eu não me engano. Ah, Da aula não, acho que 9, né? deve Interpoladores. ter sido o Gustavo. É, tava eu e o Gustavo na última. Gustavo caiu, não foi? Eu assisti na gravação. Não, É, eu que caí, eu acho. Ah, foi você? Ah, Foi. beleza. Quer dizer, eu não sei se o Gustavo caiu depois. não, não caiu. Por que que ele não tá me deixando compartilhar minha tela com vocês? Agora acho que vai. Vocês estão me vendo? Estão vendo a minha tela agora? Sim. Então, pessoal, eu tinha cometido um erro aqui no Tidia, que onde estava exercício analítico, o que estava, na verdade, era uma lista do Abacus, que agora eu coloquei aqui em exercícios computacionais. Que era essa lista aqui, não era? Essa aqui era a única lista que vocês tinham acesso. Tô certo ou tô errado? Isso, professor. Então, e essa lista estava como analítica, quando na verdade ela é uma lista de Abacus. E essa atividade de transmissão de calor eu nem fiz com vocês. Eu fiz com o pessoal de tópicos. Então, a data de entrega dessa lista aqui foi mudada. E essa outra lista aqui, eu coloquei para vocês há pouco tempo. Então, a ideia é que vocês juntem com os exercícios da primeira lista de Abacus. E essa lista aqui, que é então a lista de exercícios analíticos, ela começa aqui com as molinhas, matriz de rigidez. E eu pensei que eu tinha passado para vocês essa lista, mas aparentemente não, né? Eu não passei essa lista para vocês, passei? Passou, mas não todos os exercícios que estão aí. Professor, o que aconteceu, pelo menos no meu caso, você tinha passado alguns exercícios dessa lista, era uma lista um pouco diferente, na verdade. Hum, E eu, né, quando eu estava resolvendo a outra lista, no caso, eu não tinha feito download dela, estava só pelo dia. E aí, quando hum. você atualizou aquela lista do Abacus, eu, pelo menos, não sei o pessoal que já tinha baixado, perdi o acesso a ela. Então, eu não lembro exatamente como ela era, mas tinha alguns exercícios que estavam nessa lista, sim, não todos. Tá, mas essa data aqui tá errada. Eu não sei porque enfim, eu tô apanhando um pouco, gente. Eu peço desculpas para vocês, mas dia 19 não é o prazo dela. Ah, eu posso submeter de novo, então? Pode sim, Gabriel. Tá bom. Eu vou jogar essa lista para semana que vem, tá bom? Ok. Beleza, professor. Eu vou jogar ela pro dia 26.
E essa aqui é a primeira lista do Abacus. Vocês já fizeram uma grande parte dessa lista, não fizeram, pessoal? Professor, eu comecei a fazer o primeiro. E tirei algumas imagens, mas ainda não escrevi nada, nada sobre. A do Abacus, você está falando, né? É. Eu vou jogar essa lista do Abacus, então, para o dia 28, pode ser? Por mim tá bom, professor. Eu vou jogar ela para o dia 28 e vocês não vão fazer o exercício de transmissão de calor. Então, vocês vão fazer só os exercícios de treliça, de estruturas de barras. Professor, só para ficar claro, esse único exercício é aquele do roteiro 1, né? Eu não me lembro se o... então, no roteiro 1 eu coloco só essa estrutura aqui. E então vocês vão fazer essa questão do roteiro 1 e a questão do roteiro 2 vocês não vão fazer, por enquanto. Mas vocês vão fazer também essa outra lista aqui, que tem esse exercício, que vocês vão fazer no Abacus. Eu acho que eu fiz com vocês, não fiz esse aqui? Não lembro. E esse daqui vocês também vão fazer no Abacus, e esse exercício está na lista analítica também. Tá? Então, para fazer esses exercícios no Abacus é realmente rapidinho. Fazer analiticamente é que é um pouco mais chato, mas esse aqui está feito nas nossas aulas. É só vocês pegarem os slides lá e copiarem. Esse daqui não está feito, mas a ideia é muito parecida, né? Ele só tem 2 barras a mais. Então, vocês vão fazer analiticamente. E esse exercício aqui primeiro... desculpa. Qual que é? Esse primeiro exercício aqui é a atividade da videoaula e ele também é muito simples de fazer. Tá bom, gente? Então, esse aqui é só no Abacus. O
o exercício do roteiro 2 vocês não vão fazer. E dessa outra lista aqui, o exercício 1 analítico está feito. O exercício 2 vocês vão fazer no Abacus e vão ver que os resultados batem. E o exercício 2, vocês vão fazer no Abacus, ele vai ser muito simples, depois que você fizer o exercício de cima. Esse aqui é igual. E aí vocês vão resolver na mão, mas resolver na mão, basta vocês escreverem as equações para mim, a matriz de rigidez, e indicarem como é que ele é resolvido. Não precisa inverter as matrizes e resolver tudo, não. Professor, essa parte analítica da lista do Abacus, eu posso entregar digitalizado também? Pode. Sem problema. Tá? Só usa algum programa bom para tirar foto, porque senão não fica legível se vocês tirarem foto só com a câmera do celular. A menos que vocês tenham um celular muito bom, não costuma ficar bom. Tem um programinha que eu recomendava que chama PDF Scan, e ele é melhor. Professor, desculpa, acho que minha dúvida não foi muito clara. A minha ideia era transcrever mesmo já direto em algum editor. Só essa parte analítica, né? Essa lista analítica eu estou fazendo à mão mesmo, mas para essa lista de Abacus eu gostaria, se pudesse, né, já transcrever tudo direto, no LaTeX ou coisa do tipo. Assim. Se você quiser fazer em LaTeX, pode, claro. Tá bom, obrigado. Aí depende de você. Depende exclusivamente de você. Então tem gente que gosta mais de fazer no papel e depois tirar foto. Se você quer fazer em LaTeX, tudo bem. Obrigado, professor.
desculpa esse aviso, pessoal, mas infelizmente isso já aconteceu antes. E eu prefiro deixar as coisas bem claras para a gente não ter essa situação desagradável depois. Tá, então, em princípio, ficou para o dia 28. Se for necessário um pouco mais de prazo, a gente pode conversar, tá bom? Em princípio, eu acho que dá para vocês fazerem. Mas, enfim, se estiver muito apertado, vocês me avisam e a gente revê. Legal? Tranquilo, professor. Mais alguma questão? Sim? Não? Professor, Então, oi. o senhor poderia mostrar de novo aquela questão 3, como você dividiu o elemento? É que na aula passada eu acabei não estava conseguindo ver sua tela na hora que você estava explicando. Da lista analítica. Aquele que eu perguntei se era uma vista lateral. Olha, você vai dividir ele mais ou menos como está isso aqui, ó. Então, ao invés de desenhar essas barras aqui, desenha molas, né? Sendo que a constante de mola vai ser proporcional ao comprimento e à espessura dessas barras. Então, isso daqui seria um elemento, né? É como se fosse uma mola, ela está conectada a essas duas molas aqui. Certo. E depois ela está conectada a essa outra mola aqui. Então, são 4 elementos com 2 nós, na verdade. Né? Ah, tá, entendi. Essa do meio, então, seria 2 elementos. Seriam 2 elementos. O buraco é um buraco. Ok. Obrigado, Bom. professor. Bom. Esse exercício é o que mais embanana. Ô, professor, mas quando ele fala rigidez equivalente, eu deveria fazer alguma associação entre as molas? Elas estão associadas, né? Elas estão, né? Mas quando ele pede assim um único K, a ideia é justamente eu pegar como é que fala? A matriz de rigidez. É isso, a matriz de rigidez, mas aí eu tenho que obter esse único valor, né? Foi onde eu travei. Na verdade, eu não tinha feito com 4 elementos. Eu tinha feito com 3 já, né? Então acho que já tá meio errado. Mas eu não conseguia chegar numa expressão só pro K, entendeu? Igual tá desse jeito aí. Eu não entendi qual era o passo que eu tinha que dar. Escreve a matriz de rigidez no estilo F igual a KX. E eu não lembro agora. Existem 2 maneiras de resolver esse exercício. Uma maneira é análoga a você resolver esse problema aqui como se fosse um problema de resistências em paralelo. Né? Então, quando você faz a resistência equivalente de um sistema de resistências em paralelo, como se você usasse as leis de Kirchhoff, é 1 sobre R, né? Que você soma e vai dar como se fosse a resistência resultante. Se você fizer isso aqui, você vai chegar nessa equação. A outra maneira é você escrever a matriz de rigidez desses 4 elementos
E aí, quando você for inverter essa matriz, para obter os deslocamentos em termos da força, vai dar esse resultado aqui. Mas me deixa verificar isso. Enfim, eu vou verificar e na próxima aula a gente conversa de novo. Tá? Beleza, Mas se professor. você tratar como se fosse resistências em paralelo, vai dar esse resultado aqui também. Beleza. Tá bom? Obrigado, professor. Por nada. Mais alguma questão? Tá. Então, se vocês não têm mais questões, vamos à aula de hoje. Hoje é a nossa 10ª aula. Vocês viram que eu pedi para vocês fazerem um seminário de fim de curso, né? Eu mandei para vocês algumas sugestões de tema. Vocês já precisam começar a pensar nisso, tá bom? Seria legal no começo da semana que vem a gente já discutir as ideias de vocês. Eu sugeri vocês fazerem em dupla. Se quiser fazer individual também pode, já que a turma é tão pequena. Mas é importante que vocês comecem a pensar nisso já, tá bom? Vocês já deram uma olhada lá nos links que eu mandei ou não? Não? Professor, eu lembro de ter visto em alguma aula, acho que foi até na última aula, essa aula 9, que você falou do Simulion e deu algumas ideias lá, uns tutoriais, mas eu não vi onde que estavam esses links depois, ou não Eu prestei coloquei aqui atenção nos também. avisos, ó. Puta, eu não coloquei aqui. Eu tô apanhando porque eu tô dando tópicos computacionais e é parecido com essa disciplina. Sim. Putz, escreva. Eu pensei que eu tinha mandado para vocês.
Obrigado por me avisarem, gente. Eu pensei que eu já tinha feito. Então, esse site aqui do YouTube, ele tem várias simulações já feitas. Existe a possibilidade também de vocês pegarem uma simulação complexa e vocês não fazerem essa simulação necessariamente, mas vocês só discutirem. Então, como é que o método de elementos finitos foi utilizado para resolver aquele problema, como ajudou no entendimento de alguma situação experimental. Então, por exemplo, eu vi há uns tempos atrás que aquele rover que eles enviaram para Marte, então, quando o rover chegava em Marte, eles tinham que abrir um paraquedas para o rover pousar tranquilamente lá em Marte. Então, o desenho desse paraquedas, ele foi simulado usando elementos finitos. E testaram em laboratório, enfim, e teve uns problemas. Num dos testes que eles fizeram em laboratório, o paraquedas não se abriu direito, ele enrolou, e eles fizeram outros, 20, 30 testes, e em todos eles deu certo, né? Mas eles falaram assim, a gente precisava entender por que daquela única vez ele enrolou, porque se a gente manda um equipamento que custa muitos milhões de dólares para Marte, e acontece essa possibilidade, por mais remota que seja, a gente perde tudo. Então a gente não pode correr o risco disso acontecer, a gente precisa entender por que ele enrolou. E eles fizeram simulações de elementos finitos para entender por que aquele maldito paraquedas enrolou naquele caso. E eles fizeram e entenderam, né? Aí depois que eles entenderam, eles falaram, corrigiram o erro e falaram, mas de qualquer forma em Marte, como a atmosfera é muito mais rarefeita aqui na Terra, esse erro não ocorreria. Mas então é um exemplo de uma simulação que é muito complicada para vocês fazerem, mas vocês podem simplesmente explicar esse caso, né? Também é válido. Tá? Então, aqui eu estou dando algumas sugestões para vocês, de onde vocês podem buscar inspiração para fazerem esse seminário final, que vai valer nota, mas vocês não precisam ficar restritos a isso. Tudo bem? E eu vou pedir para vocês me mandarem um resumo. Na semana que vem, pode ser no fim da semana que vem. E a ideia é só eu ler esses resumos para ver se é razoável, se vocês estão dentro do esperado, e também se a gente não vai ter muita duplicidade, né? A gente não quer 2 ou 3 alunos fazendo o mesmo trabalho. Tudo bem? Tudo certo, professor. Tá. Então vamos lá, gente. Eu vou começar com uma breve revisão da última aula, eu vou passar rapidinho e depois a gente continua. Bom, nossa 10ª aula. Aqui a gente já está entrando no capítulo 4 do livro, né? Então, pessoal, como a gente vem discutindo nas últimas aulas do curso, a ideia do método de elementos finitos, que eu volto a dizer para vocês, foi algo desenvolvido pelos matemáticos e só depois apropriado pelos engenheiros. Os matemáticos desenvolveram o método de elementos finitos para resolver equações diferenciais parciais de segunda ordem. Só que como muitos problemas da natureza são descritos por equações diferenciais parciais de segunda ordem, altamente complexas, os engenheiros perceberam que isso era extremamente útil para o trabalho deles, né?
Então, quando a gente tem equações diferenciais de segunda ordem, a gente vai ter a equação diferencial, nesse caso aqui uma equação não homogênea, e a gente vai ter condições de contorno. E no método de elementos finitos, a gente transforma essa equação diferencial parcial nessa formulação fraca, também chamada de integro diferencial, porque agora eu tenho integrais além das diferenciais. Mas a gente diminuiu a ordem das diferenciais para a primeira ordem, elas estavam em segunda ordem aqui, e aqui ficaram em primeira ordem. E a gente faz aproximações polinomiais para essas funções que a gente não conhece e que a gente quer conhecer. Então, isso é o que a gente viu no curso até hoje, in a nutshell. Né? Agora, uma equação diferencial parcial tem essa cara aqui, né? A segunda derivada dessa função y de x, a primeira derivada mais a própria função, isso tudo igual a zero ou igual a alguma constante, tanto faz. Mas então a gente resolve essa função e a gente obtém uma função, né? E as suas derivadas. Então, isso daqui é a solução analítica de uma equação diferencial. Se eu pudesse ter a solução analítica para toda equação diferencial, ótimo, o meu mundo seria maravilhoso e os meus problemas acabariam. Mas no mundo real, raramente eu consigo a equação analítica. Né? Então, eu preciso da solução numérica, que é o que o método dos elementos finitos faz para mim. Então, quando eu tenho uma solução numérica, como eu não tenho uma função, eu vou ter a solução do meu problema em um ponto específico. Então, o que eu faço? Eu divido o meu espaço em elementos, em cima desses elementos eu designo nós, e apenas nesses nós eu vou fazer a integração numérica das minhas equações para obter valores, né? Então, se for um problema de temperatura, por exemplo, e se eu tiver aqui uma placa quadrada, eu vou descobrir o valor da temperatura no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3 e no ponto 4. Agora, em tudo que está aqui no meio, eu não tenho isso, né? Aí vocês falam, eu posso dividir essa placa em mais 4 placas. Posso, mas o problema se mantém. Sempre vai ter algum lugar aqui no meio onde eu não conheço a temperatura, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, de alguma forma, escrever uma função que me dê o valor da temperatura em qualquer parte desse domínio aqui, ou desse aqui, né? E, obviamente, por uma questão de coerência, essa temperatura vai ter que ser proporcional, vai ter que ser, de alguma forma, uma média das temperaturas que eu calculei numericamente em cima desses nós, né? E, obviamente, de novo, por uma questão de lógica, quanto mais próximo o ponto que eu estou interessado for de um determinado nó, maior vai ser o peso do valor da função nesse nó para o valor da função aproximado no ponto que eu tenho interesse, né? Então, se eu pegar um ponto aqui pertinho desse nó 6, é claro que a temperatura do nó 6 vai ter que ser muito, muito importante para definir o valor da função nesse ponto aqui, né, que não é um nó. E, obviamente, a temperatura nos nós 1 e nos nó 3 vai ter que ter muito pouca influência na temperatura desse ponto aqui no meio do domínio, né? Já as temperaturas do nó 7 e do nó 8
vão ter uma proporção maior, né, em relação a 1, 2 e 3. Então, tá clara a ideia aqui para vocês, pessoal? Sim, professor. Tá. Então, a gente vai fazer essa interpolação, né? E o que a gente vai discutir na aula de hoje, continuando o que a gente já discutiu na última aula, é como fazer essa interpolação, né? Então, qualquer que seja a minha função, eu vou fazer uma aproximação polinomial para ela, um polinômio de grau arbitrário, embora, em geral, no método de elementos finitos, a gente não passa de polinômios de segundo grau, né? A gente fica em polinômios de primeiro ou de segundo grau, né? Então, eu tenho aqui dois elementos, o elemento 1 e o elemento 2. Eu não conheço essa função, eu não sei como a temperatura, a deformação, concentração de partícula, enfim, etc., varia nesses elementos. Mas eu vou construir uma aproximação polinomial arbitrária, e a ideia do método é que o método otimize essa aproximação polinomial, né? E é isso que a gente vai ver. Então, L é o comprimento do elemento, né? X1 e X2 são as coordenadas dos dois nós. No caso aqui, então, eu estou fazendo para um elemento linear, unidimensional. Então, a gente está usando um polinômio de primeiro grau para aproximar a função que eu tenho interesse dentro desse elemento, né? Então, a gente usa um truque aqui, e nada mais é do que um truque, de escrever essa equação polinomial como um produto de matrizes. Então, eu tenho uma matriz P, que é uma matriz que depende só da variável x, e eu tenho uma matriz alfa, que ela depende dos parâmetros desse polinômio de primeiro grau, alfa 0 e alfa 1, que eu, por enquanto, não conheço. Eu não sei quanto é o alfa 0 e eu não sei quanto é o alfa 1. Agora, essa matriz P de x, ela é uma matriz de variável, né? Então, x é uma variável que pode assumir qualquer valor aqui dentro do elemento, desde x1 até x2, passando por todos esses pontos aqui no caminho, tá? Então, essa matriz P ela é uma variável. Bom, agora, essa função θ de x, se eu aplicá-la em cima do nó 1 e em cima do nó 2, ela vai ser um valor constante, e, na verdade, esse valor constante, a gente sabe qual é, porque vocês lembram que eu falei para vocês lá atrás, que a gente resolve numericamente as equações em cima dos nós. Então, θ1 eu conheço, e θ2 eu também conheço, né? Se for a temperatura, por exemplo, o θ1 pode ser 10 graus e o θ2 pode ser 20 graus. O ponto é que eu conheço. Agora, o θ1 vai ser o alfa 0 mais o alfa 1 vezes a coordenada do nó 1, e o θ2 vai ser o mesmo alfa 0 mais o alfa 1, que são coeficientes que eu não conheço, alfa 0 e alfa 1, vezes a coordenada do nó 2. Agora, o x1 e o x2, pessoal, a gente conhece. Eles são simplesmente as coordenadas do nó 1 e do nó 2. Então, essa matriz aqui de deslocamentos, θ1 e θ2, a gente conhece, porque a gente resolveu numericamente a equação em cima dos nós 1 e 2. A matriz M a gente também conhece, porque ela depende só das coordenadas do nó 1 e do nó 2.
E a matriz alfa, que são os parâmetros desse polinômio de primeiro grau, é o que a gente quer determinar para que esses parâmetros sejam ótimos, né? Então, legal. Tudo bem até aqui? Por enquanto, sim, professor. Tá. Então, a gente, em princípio, pode inverter essa equação aqui matricial, que eu acabei de escrever, e a gente vai obter essa matriz alfa em termos da matriz M, né, a inversa da matriz M, e a matriz de deslocamentos θ1, θ2, que é conhecida. Alguém está com o microfone aberto, desliga aí um pouquinho, por favor. Bom, mas como eu falei para vocês lá atrás, a matriz θ de x, a função θ de x, que é o polinômio de primeiro grau que a gente quer otimizar, ela pode ser escrita como esse produto de matrizes, a matriz P com a matriz alfa. Então, se eu substituo nessa equação aqui o alfa que a gente isolou no slide anterior, né, então a gente vai ter que o θ de x, que é a função, que é o polinômio de primeiro grau, ele pode ser escrito como essa matriz NE vezes a matriz de deslocamentos, né? Então, obviamente, essa matriz N vai ser o produto da matriz P pela inversa da matriz M, que é a matriz de coordenadas nodais do problema. Então, eu sei o que é essa matriz N agora, né? Bom, a gente já sabe fazer a inversa de uma matriz 2 por 2, é só dividir pelo determinante, trocar os elementos da coordenada principal e trocar o sinal dos elementos da coordenada secundária, da diagonal secundária, né? Então, a inversa da matriz M vai ser isso aqui. A matriz P, a gente sabe quanto ela vale, é isso aqui. Então, simplesmente fazendo esse produto de P vezes M, a gente vai obter essa matriz NE de X, né, que vai ser isso aqui, pessoal, né? Então, a matriz NE de X é 1 sobre o comprimento, ou seja, x2 menos x1 é o comprimento. Ela vai ser uma matriz linha, e ela, obviamente, é uma matriz que depende de x, né? Porque eu multipliquei a matriz P. Então, vai ser x2 menos x, a primeira entrada dessa matriz, e a segunda entrada dessa matriz vai ser x menos x1. Então, esse N aqui, pessoal, essa matriz N é o que a gente chama de interpolador de Lagrange, né? Porque justamente o papel dela é interpolar o valor da função θ no nó 1 e no nó 2 para obter o valor da função θ em qualquer ponto que estiver aqui no meio. Tá? Então, o livro usa mais a expressão função de forma, mas o termo interpolador de Lagrange, ele deixa mais claro na nossa cabeça o papel dessa função, dessa matriz, né? Então, o papel dessa matriz é interpolar os valores nodais, né? Então, olhem só como é que é, pessoal. A primeira entrada dessa matriz N, desculpa, minha esposa está gritando com as crianças, se vocês estão ouvindo isso, faz parte. A primeira entrada dessa matriz, então, é um polinômio de primeiro grau, né? Então, o alfa 1 seria menos 1, então,
é essa linha aqui de inclinação negativa, e o alfa 0 é igual ao x2 aqui no caso. Né? Então, o que acontece? Essa primeira entrada aqui, quando x é igual a x1, eu vou ter aqui x2 menos x1, só que x2 menos x1, a coordenada do nó 2 menos a coordenada do nó 1, é simplesmente o comprimento dessa barra. Então, nesse ponto aqui, em que x vale x1, essa primeira entrada aqui vale exatamente 1. Agora, se eu pegar o x como sendo x2, aí aqui eu vou ter x2 menos x2, e vai dar 0. Então, no ponto x2, esse polinômio aqui vale 0. Então, vocês podem ver que ele é um polinômio de primeiro grau, né? É uma equação de linha, que começa valendo 1 no nó 1 e vai até o 0 no nó 2. Por outro lado, a segunda entrada dessa matriz é um polinômio de primeiro grau, agora de inclinação positiva, ó. Então, o alfa 1 aqui é igual a mais 1, e o alfa 0 é igual a menos x1, né? Menos a coordenada do nó 1. Então, quando eu estiver em cima do nó 1, eu vou ter x1 menos x1, essa entrada aqui, esse polinômio vale 0. Agora, conforme eu vou me deslocando na direção do nó 2, o valor vai ficando cada vez mais positivo, até que quando chega no ponto x igual a x2, eu vou ter aqui x2 menos x1, isso é o comprimento da barra, dividido por L, vai dar 1 também. Ficou claro para vocês, pessoal? Tá certo, professor. Tá. Então, olhem como é que é. Essa matriz aqui, N, ela multiplica a matriz de deslocamento, θ1 e θ2. Então, vocês notem que se eu quero descobrir o valor dessa função θ de x, no nó 1, então vai ser θ de x1, a primeira entrada aqui vai me dar x2 menos x1, que é L, dividido por L vai valer 1. Então, esse primeiro termo aqui vai ser 1, enquanto o segundo termo vai ser 0. Ó, 1 e 0. E aí eu vou multiplicar por essa matriz DE, que se vocês lembram, essa matriz DE, ela é uma matriz coluna que vale θ1, a primeira entrada dela, e θ2, a segunda. Ou seja, então eu vou ter 1 vezes θ1 no ponto x1 e 0 vezes θ2 no ponto x2. Ou seja, eu vou ter que θ de x1 é igual a θ1. Faz sentido, gente? Faz sentido, professor. E de maneira análoga, se eu pegar o ponto x2, essa primeira entrada vai valer 0 e ela vai multiplicar o θ1 aqui. Enquanto a segunda entrada vai valer 1 e ela vai multiplicar o θ2. Então eu vou ter que o θ de x2 é igual a θ2. Né? É igual a θ2. E se eu pegar um ponto bem no meio aqui, eu vou ter exatamente a média de θ1 com θ2. Né?
E isso eu coloquei aqui num texto auxiliar. Aqui, ó, eu coloquei esse textinho de funções de forma que resolve esses exercícios para vocês, tá bom? Então, deem uma olhadinha aqui para vocês se convencerem e fazerem um pouco mais de análises com isso. Legal, pessoal? Até aqui tudo bem? Tudo bem, professor. Tá. Então, as funções de forma, elas têm essa propriedade, né? Que a primeira entrada da função de forma vale 1 em cima do primeiro nó e vale 0 em cima de todos os outros nós. A segunda entrada da função de forma vale 1 em cima do segundo nó e vale 0 em cima de todos os outros nós. Então, depende aí da dimensão da sua função de forma, a dimensão dela é arbitrária, está relacionada ao grau do polinômio que você vai usar para aproximar a sua função, mas ela sempre vai ter essa propriedade que a gente chama de delta de Kronecker, né? Então, isso daqui permite que a gente escreva as funções de forma de maneira muito mais simples e direta do que fazendo esse produto aqui da matriz N, da matriz P, pela matriz inversa M, né? Então, se você tiver um elemento... aqui a gente está com um elemento que tem 2 nós só. Inverter essa matriz M foi facinho. Se você tiver um elemento com 3, 4, 5 nós, a inverter a matriz M já fica mais chato, mais difícil, né? Mas a gente não precisa fazer isso daqui. Então, a gente usa o fato de que a matriz, o interpolador de Lagrange, ou a função de forma, obedece essa característica, que ele sempre tem que valer 1 no nó correspondente e valer 0 em todos os demais nós, né? E a gente pode construir de maneira direta polinômios que valham 1 em cima de um ponto e 0 nos demais. Basta a gente usar a propriedade da raiz de um polinômio. Então, quando eu tenho um polinômio de primeiro grau, a raiz desse polinômio é só eu subtrair o x, a raiz desse polinômio. Então, quando eu faço x menos x2, ou x2 menos x, esse polinômio aqui vale 0 em cima do nó x2. E quando eu faço x menos x1, esse polinômio aqui também vale 0 em cima do ponto x1, porque x1 e x2 são as raízes desse polinômio de primeiro grau, né? E aí eu divido pelo comprimento, porque eu quero que esse polinômio valha 1 em cima do nó 1, e esse aqui valha 1 em cima do nó 2. Então é só eu dividir pelo resultado, que vai dar em cima do nó em que eu quero que ele seja não nulo, para obter as propriedades de delta de Kronecker, né? Então, qualquer função linear, a gente pode escrever como uma constante multiplicativa, e a minha variável menos a raiz. Tudo bem?
Sim, professor. Tá. Então, a gente assim constrói o interpolador de Lagrange sem ter que multiplicar a matriz e sem ter que inverter a matriz. Esse é o método direto, né? Então, eu vou pedir para vocês agora tentarem fazer um exercício para um interpolador de Lagrange de segundo grau. Então, imaginem que eu tenho uma barra e agora eu tenho 3 nós. Então, eu vou usar um polinômio de segundo grau para construir a função tentativa dentro desse problema. Então, o meu interpolador de Lagrange, a minha matriz N, ela agora vai ter 3 entradas, que é o N1. O N1 tem que valer 1 no nó 1, tem que valer 0 no nó 2 e tem que valer 0 no nó 3. A segunda entrada vai valer 0 no nó 1, vai valer 0 no nó 3 e vai valer 1 no nó 2. E a terceira entrada do polinômio, ela vai valer 1 no nó 3, 0 no nó 2 e 0 no nó 1. Né? Lembrando que polinômio de segundo grau, a gente pode escrever ele sempre dessa forma, x menos a vezes x menos b, onde a e b são as raízes do polinômio, e c é uma constante que eu vou usar para que esse polinômio valha 1 no nó apropriado. Então, eu vou dar 5 minutos para vocês pegarem o papel e tentarem fazer isso, por favor.
Deu certo, pessoal? Acho que eu comecei a pegar a ideia. E o outro, Gabriel? Aqui não muito, professor, para ser sincero. Não? Então, vamos lá, pessoal. Isso daqui vai ser uma matriz linha com 3 elementos, 3 entradas. O N1, o N2 e o N3. Tudo bem? Até aí estamos de acordo? Certo. Então, o número, a dimensão da matriz do multiplicador de Lagrange vai ser sempre igual ao número de nós que tem no meu elemento. No caso, eu tenho 3 nós. Né? Então, eu tenho um polinômio de segundo grau aqui. Então, o N1, ele tem que valer 0 no nó 2, então eu vou fazer x menos x2. E ele tem que valer 0 no nó 3 também. Então, aqui vai ser x menos x3. Vocês concordam comigo? Sim. Agora, a única coisa que falta é eu fazer com que ele valha 1 em cima do nó 1. Então, vamos ver, ó. Quando eu aplicar ele no nó 1, esse x menos x2 que eu tenho aqui vai ficar x1 menos x2. E esse x menos x3 que eu tenho aqui vai ficar x1 menos x3. Então, esse c que está aqui, ele vai ter que valer exatamente isso. x1 menos x2 vezes x1 menos x3. Entendeu agora, Gabriel? Entendi, professor. Entendi. E agora o N2. O N2, então, ele vai valer 0 no nó 1 e ele vai valer 0 no nó 3. Então, é simplesmente fazer aqui. X menos x1 vale 0 no ponto x1. E x menos x3 vale 0 no ponto x3. Agora, eu quero que ele valha 1 em cima do nó 2. Então, eu vou ter x2 menos x1 e x2 menos x3. É só dividir aqui embaixo por esses produtos. Certo? Certo, professor. E, analogamente, para o nó 3. Né? Então, ele vale 0 no nó 1 e 0 no nó 2. X menos x1 e x menos x2. Ele vale 1 no nó 3. Então, eu divido por x3 menos x1 e x3 menos x2. Bom, agora, quando a gente tem a formulação fraca do problema de equação diferencial, a gente tem a derivada dessa função θ. Então, quando eu derivar essa função θ, né, a derivada do produto é a soma da derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Só que no caso aqui, essa matriz DE é constante, né, pessoal? Porque ela é simplesmente o valor da função θ em cima dos nós que tem no problema. Então, em cima do nó 1, em cima do nó 2, em cima do nó 3, esses valores aqui são constantes. Mesmo que eu ainda não saiba quanto eles valem, eu sei que eles são constantes. Então, eu só preciso derivar o interpolador de Lagrange, a função de forma. Né? E essa função de forma, no caso de um elemento com 2 nós, ela tem 2 entradas, ela tem dimensão 2. Então, a derivada do primeiro e a derivada do segundo. E aí eu multiplico isso
pela matriz de deslocamentos. Bom, a derivada do interpolador de Lagrange a gente indica, seguindo a notação do livro, por essa matriz B, né? Então, essa matriz B é simplesmente essa matriz linha, que é a derivada das duas entradas do interpolador de Lagrange, né? Então, aqui nesse caso, pessoal, como eu estou usando um polinômio de primeiro grau, então, o primeiro era x2 menos x1, desculpa, x2 menos x. Então, quando eu derivo isso, x2 é uma constante, se anula, e a derivada de menos x é menos 1. E a segunda entrada da matriz do interpolador de Lagrange é x menos x1. Então, quando eu derivo x1 vai dar 0, e quando eu derivo x vai dar mais 1. Então, essa matriz B, sempre que a gente tiver um polinômio de primeiro grau, ela vai ter essa cara aqui. Eu nem preciso fazer isso de novo, né? E se eu tiver um polinômio de grau maior, eu posso, da mesma forma, construir essas matrizes B. Eu só preciso fazer uma vez na vida e depois coloco no computador e o computador já vai saber quais são essas derivadas. Bom, então aqui, só revisando isso que a gente discutiu, né? Então, o nó 1, a coordenada, a primeira entrada do interpolador de Lagrange vale 1 no nó 1, vale 0 no nó 2 e vale 0 no nó 3. Então, a gente vai escrever um polinômio de segundo grau com essas propriedades. Então, a primeira coisa que a gente impõe é que ele vale a 0 nos demais nós, x menos x2 e x menos x3, e depois a gente vai impor que ele vale a 1 no nó 1, então é só dividir por x1 menos x2 e x1 menos x3. É o valor dessa constante C, né? Analogamente para as demais componentes, então agora a gente já tem aqui o interpolador de Lagrange para um elemento linear com 3 nós. Se eu tiver 4 nós, então a matriz de interpoladores vai ter 4 componentes, cada uma das componentes vale 1 em um dos nós, e 0 nos demais nós. Então, aqui nesse caso, eu tenho que ter 3 raízes, né? Porque eu tenho 4 nós, o polinômio vale 1 em um desses nós e vale 0 nos 3 nós restantes. Então, a gente tem que ter 3 raízes, é um polinômio de terceiro grau, né? A mesma coisa, pessoal. A coordenada 1 vale 1 no nó 1, vale 0 no nó 2, vale 0 no nó 3 e vale 0 no nó 4. A coordenada 2 vale 0 no nó 1, vale 0 no nó 3, vale 0 no nó 4, e no nó 2 ela vale 1. Então é só dividir por x2 menos x1, x2 menos x3 e x2 menos x4. A coordenada 3 vale 1 no nó 3, vale 0 no nó 1, vale 0 no nó 2 e vale 0 no nó 4. Então, e agora a gente divide então por x3 menos x1, x3 menos x2 e x3 menos x4. E assim, esse termo aqui vai valer 1 quando x for igual a x3. Tá claro, gente? Sim?
Sim ou não? Sim, professor. Tudo certo, professor. Então, se você for fazer o desenho das entradas desse interpolador de Lagrange agora, ele fica bem mais complexo, né? Mas a ideia é a mesma. Então, agora, qualquer ponto que eu tiver aqui dentro desse domínio, ele vai ser obtido multiplicando a matriz θ com os valores nodais, o θ1, θ2, θ3, θ4, e multiplicando por esses interpoladores de Lagrange. Então, esses interpoladores de Lagrange, eles vão garantir que a temperatura ou o deslocamento em qualquer ponto do elemento, ele vai ser uma média ponderada do valor da temperatura nesses 4 nós que estão aqui dentro do meu elemento. Ficou claro, gente? Então, eu não sei se vocês já viram essa indicação aqui. Isso aqui chama delta de Kronecker e é uma funçãozinha matemática que ela tem a propriedade que quando os dois índices são iguais, ela vale 1. E quando os dois índices são diferentes, ela vale 0. Né? Então, por exemplo, eu tenho que a primeira coordenada do interpolador de Lagrange, ela vale 1 no nó 1 e ela vale 0 nos demais nós. Então, a gente pode escrever isso daqui como um delta de 1 e de j. Então, se o j for igual a 1, ela vale 1. Se o j for igual a 2, a 3 ou a 4, ou a n, ela vai valer 0. Tá? Mas isso aqui é só um detalhe matemático e o mais importante é isso daqui que eu acho que vocês já estão entendendo agora. Bom, falando um pouquinho então de continuidade, então agora a gente tem uma função θ1 de x que vale no nó 1 e a gente tem uma função θ2 de x que vale no elemento 2, desculpa. θ1 de x vale no elemento 1 e θ2 vale no elemento 2. Agora, eu tenho que ter que esse θ1 no ponto x2 do elemento 1 vai ter que valer a mesma coisa que o θ2 no ponto x1 do elemento 2, porque o elemento 2, o nó 2 do elemento 1 é igual ao nó 1 do elemento 2, concordam? Então, a gente vai impor que essas funções têm que ter o mesmo valor nos nós compartilhados entre 2 ou mais elementos. Isso é o que garante a continuidade para a gente. E lembrando que quando a gente passa da formulação forte para a formulação fraca, a gente muda aquela derivada de segunda ordem para uma derivada de primeira ordem. E agora eu posso usar, então, um polinômio de primeiro grau. Se eu tivesse a derivada de segunda ordem, você tem que usar, no mínimo, um polinômio de segundo grau, porque a segunda derivada desse polinômio aqui vai ser 0. Então, eu só posso usar polinômio de primeiro grau porque eu fiz a formulação fraca. Tudo bem? Questões, pessoal? Sim ou não? Vocês estão aí ainda ou não? Tudo
certo, professor. Quando vocês ficam assim muito quietos. Eu penso que a ligação caiu. Então, pessoal, retomando o que a gente aprendeu. De matrizes de junção, elas servem para a gente passar da notação local para a notação global e vice-versa, né? Então, quando eu tiver a função θ do elemento 1, ela se conecta com os valores θ da notação global pela matriz de junção. Então, aqui nesse caso, o nó 1 do elemento 1 é o nó 1 global, e o nó 2 do elemento 1 é o nó 2 global. Essa aqui vai ser a minha matriz de junção. No caso do elemento 2, o nó 1 do elemento 2 é o nó 2 global, e o nó 2 do elemento 2 é o nó 3 global. Então, essas são as matrizes de junção. Isso daqui é uma parte que o livro coloca que está errada, pessoal. O livro coloca aqui como se eu tivesse uma função só para o problema todo. Isso não é verdade, né? Porque eu vou ter um polinômio para cada elemento. Esses polinômios são contínuos, eles se conectam, mas não é um polinômio só, né? Você vai ter vários polinômios de primeiro grau e eles vão sempre se tocar nos extremos, mas não vai ser um polinômio só. O livro faz essa discussão aqui, mas essa discussão é imprecisa. Eu vou parar por aqui. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Sim? Eu acho que tá tranquilo, professor. Só tem que passar pelas equações de novo. Tá bom. Tá bom, Gabriel. Então é isso. Boa noite para você e a gente se vê na quinta-feira. Boa noite, professor. Até quinta. Tchau, tchau.